Olá, eu sou o professor Gustavo e hoje eu vou resolver com vocês a questão de número 71 da última prova do Enem, o Enem 2019. Para quem tiver dúvida, é prova azul. E vamos ler. A questão 71 diz assim: no sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam a algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva, de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Isso aí é um trecho do livro A Produção Capitalista do Espaço, do David Harvey, né? No caso, é esse livro aqui. Depois eu vou compartilhar alguns trechinhos dele com vocês. Bom, basicamente o recurso da questão, ou seja, o texto que vocês têm para se basear, ele vai falar que o capitalismo ele é um sistema que passa por crises após crises e que depois de cada crise ele se reestrutura. E ele chega a um novo estágio, um novo patamar de acumulação. Bom, atualmente a gente tem um capitalismo dominado pela tecnologia. A tecnologia ela se tornou algo muito importante para a gente ter um avanço tanto na produção de mercadorias quanto na distribuição dessas mercadorias. Mas para a gente ter produção, distribuição e consumo de mercadorias, né, a gente pensa em vários estágios. Então nós temos desde a extração de recursos da natureza, a tecnologia utilizada na produção, e a gente chega num aspecto chave que é o trabalho. Quem é o trabalhador que vai estar lá? Né? Quais são as condições desse trabalho? Se a intenção é acumular capital, como eu posso cada vez mais explorar esse trabalho tendo um mínimo de custo? E a gente vai ter em seguida a distribuição e o consumo. Como convencer o meu mercado consumidor de que ele tem determinada necessidade? Lembrando que o Harvey ele tem uma influência muito grande do Marx, né? E que em Marx a gente tem algumas características-chave do capitalismo, que são, por exemplo, a luta de classes, onde a gente tem a burguesia e o proletariado. Então, o que a gente chama de os capitalistas, então os donos, seja os proprietários dos meios de produção, seja a indústria, seja a terra agricultável, os bancos, o grande comércio, como for, e os trabalhadores, que não possuem os meios de produção e só têm a vender a sua força de trabalho. Na análise do Harvey, a gente vai ver que o capitalismo ele prega cada vez mais o enfraquecimento do Estado. Um Estado que ofereça cada vez menos bem-estar social para a classe trabalhadora, seja em saúde, educação, redistribuição de renda e afins, e um Estado que cobre deles cada vez menos impostos. Mas esse Estado ele vai se tornar chave a cada momento de crise, porque é esse Estado que vai socorrer com crédito, perdão de dívida, esses capitalistas, né? Esses proprietários dos meios de produção. Então, que muitas vezes é uma característica do capitalismo a crise, porque os capitalistas eles aumentam os riscos a fim de conseguir lucros cada vez maiores. E isso fatalmente desemboca em crises e eles serão socorridos justamente por esse Estado, do qual eles cobram austeridade, que gaste menos, que cobre menos, mas é aquele que vai socorrê-lo. Né? Cada crise ela vai expor essas contradições. É interessante, nessa própria situação que nós estamos vivendo de pandemia do coronavírus, a gente consegue notar uma série de contradições do sistema capitalista. Então, a gente tem as crises que quebram os ciclos, que prejudicam ou a produção, ou a circulação e consumo, e aí a gente vai ter uma desvalorização, uma crise em seguida o socorro do Estado. Então o capitalismo ele sempre vai ter que passar após uma crise por uma reestruturação e ele se expande, ele vai se tornar cada vez mais exploratório a cada crise. E nós temos hoje a tecnologia desenvolvendo um papel chave inquestionável no sistema capitalista. E a pergunta, né, o comando vai dizer o seguinte: a condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é ou seja, atualmente, qual é a característica que o trabalhador precisa ter para
para vender a sua força de trabalho, para ter uma força de trabalho que o capitalista busque comprar. A associação sindical, letra A. Bom, os sindicatos eles lutam por melhores condições de trabalho e de renda para os trabalhadores, então tudo que os capitalistas não buscam. Então a A não seria. B. Participação eleitoral. Bom, a gente pode notar que sempre que a gente tem um projeto de lei, a gente pode ver quem são os políticos que votam a favor do trabalhador e os que votam contra o trabalhador. Então, o trabalhador que ele tem uma participação eleitoral efetiva, ele também não é muito interessante, né? Eu estou falando enquanto classe trabalhadora em geral. Migração internacional. Bom, condição de inclusão dos trabalhadores. Então, para você se incluir nesse mercado, você precisa ser um migrante internacional? Não necessariamente, né? A gente sabe que para determinadas funções a mão de obra imigrante, por ser muitas vezes mais barata e menos articulada, menos organizada, ela pode ser interessante, mas não é algo exigido. Nem sempre, assim, a gente às vezes vai ter algumas questões que elas podem até fazer sentido, mas a gente tem que procurar a alternativa mais certa, mais correta. Qualificação profissional, letra D, seria essa. O trabalho ele tem que ser cada vez mais qualificado, o trabalhador ele tem que ser cada vez mais qualificado. Só a gente lembrar que os nossos avós eles não concluíam muitas vezes nem o ensino fundamental e tinham empregos para o resto da vida, e hoje em dia nós temos mestres e doutores desempregados. Então cada vez se exige mais qualificação do trabalhador para lidar com novas tecnologias e tecnologias que estão sempre mudando aí, vezes de uma semana para outra. A outra seria a regulamentação funcional. Quanto mais regulada a função, onde você tenha direitos estabelecidos, isso tudo vai ser visto pelo capital como custo. Então, não necessariamente interessante. Então, a alternativa correta é a letra D, qualificação profissional. Espero ter ajudado. Até a próxima.